Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Manuela Martins e criei o Estomatopatologia para Todos os Clínicos, com o objetivo de descomplicar o processo diagnóstico e te auxiliar a fazer uma prática clínica de excelência. A aula que você vai assistir agora é uma aula gravada sobre exame físico de mucosa bucal. Confere ali e se você tiver dúvida ou algum comentário, deixa a sua mensagem para a gente que a gente entra em contato com você. Então, dando sequência, agora vamos falar como examinar a região de mucosa jugal. Então, após examinar os lábios, porção externa, porção interna, superior e inferior, comissuras, e fundo de sulco, nós vamos examinar na sequência a mucosa jugal direita e esquerda. Então, aqui nós temos duas imagens ilustrativas daquele material que a gente está disponibilizando para vocês. Então, mostrando que para examinar a mucosa jugal, nós precisamos visualizar e para isso a boca tem que estar aberta e nós vamos tracionar essa mucosa labial, seja afastando ela com espátulas ou com os próprios dedos, utilizando luvas, para que a gente possa enxergar desde essa região mais anterior de comissura até a região mais posterior, lá na região de trígono retromolar. Para isso, a gente traciona, afasta, claro que em alguns pacientes isso vai ser mais fácil, em outros pacientes que tem um componente gorduroso, vai ser um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque nessa região aqui, né, na porção mais interna, nós vamos encontrar um músculo bucinador e, além disso, a bola de Bichat, a bola de gordura, que inclusive muita gente hoje retira naquelas bichectomias. E dependendo do volume de gordura, fica mais fácil ou mais difícil da gente estar afastando. Então, é bem importante a gente examinar desde a região anterior até mais posterior e mais superior até mais inferior, certo? Além disso, é importante que a gente faça a palpação. Para isso, a gente faz uma palpação bidigital, introduzindo o polegar, por exemplo, na porção mais posterior e vem trazendo o polegar dentro da boca e o indicador por fora. E a gente vem palpando toda a região de mucosa jugal para eventualmente sentir algum nódulo mais profundo. Lembrando que mais ou menos aqui na altura do segundo molar superior, nós vamos encontrar uma saliência, é a região onde a gente tem o ducto da parótida se exteriorizando, que é o chamado ducto de Stenon, ou Stensen, ou Stenon, né? E que é importante a gente ver que bilateralmente o paciente tem isso. Então, a boca levemente aberta, o afastamento da bochecha com espelho, dedos ou espátula, e a gente vai ver que ela tem uma cor rosa, acentuada, homogênea, e na palpação a gente pode sentir, às vezes na profundidade, alguns nódulozinhos que são glândulas salivares e eventualmente até linfonodos. Certo? Aqui a gente observa o exame de uma mucosa jugal de uma criança de 5 anos de idade, ou ela mesma está segurando com o dedinho dela, a gente pode observar essa cor rósea, a gente pode observar a vascularização aqui dessa região e sem nenhuma lesão aparente nessa região. Então, lembrando que mais ou menos aqui na altura do segundo molar, a gente tem o ducto da parótida se desembocando e em alguns pacientes ele pode estar inclusive um pouco mais saliente. Porém, quando a gente examina essa região e observa essa região aqui com supuração, com aumento de volume, com drenagem de secreção, isso deixa de ser um ducto normal. Provavelmente essa parótida aqui está passando por algum processo inflamatório, infeccioso e por isso está reagindo, formando essa supuração que está drenando via o ducto aqui. Aqui uma mucosa jugal de um menino de 13 anos de idade, a gente consegue observar desde a região anterior até mais posterior e já nos chama a atenção essa linha esbranquiçada que seria o local onde os dentes superiores e inferiores se encontram, mais ou menos nessa altura na mucosa jugal tem essa área esbranquiçada, que a gente chama de linha alba ou linha de mordida e que tem a ver com a oclusão dos dentes bem nessa região e provavelmente algum hábito de sucção ou mordiscamento, tá? É um desvio de normalidade. Aqui mostrando de novo uma outra linha alba, aqui mostrando um outro desvio de normalidade que são os grânulos de Fordyce que a gente já tinha visto na região labial.
E aqui mostrando quadros já patológicos, de quadros de hiperplasia inflamatória, aqui provavelmente por sucção, e aqui quadros de ulceração aftosa recorrente, que são bem comuns em termos de doenças de boca, é uma das mais comuns que a gente observa com manifestação na região de mucosa jugal ou de bochecha, né? E a gente vê essas áreas ulceradas rasas, ó, duas bem arredondadas, menores do que meio centímetro, e com halo eritematoso em volta, associado com quadro de recorrência, de dor, fechando o quadro de ulceração aftosa. Quando a gente olha para essa extensa ulceração e que o paciente ainda nos fala que tem meses de evolução e que são extremamente sintomáticas, a gente para de achar que essa mucosa é normal, né? Aqui nessas outras a gente vê desvios de normalidade, doenças e aqui uma outra doença. Então, a partir do exame físico extra e intra da anamnese, nós vamos tentar conduzir o diagnóstico dessa doença aqui, que no caso é uma doença autoimune bastante importante, é um caso de um pênfigo vulgar. Bom, depois de examinado a mucosa jugal direita e esquerda, nós normalmente passamos para a porção superior, que é o palato. Aí nós vamos examinar palato duro e palato mole. Depois a gente passa para o andar inferior, para a parte de língua e soalho, tá? Então, a gente já viu o lábio, porção externa e interna, superior e inferior, comissuras direita e esquerda, mucosa jugal direita e esquerda, e agora vamos para o palato duro, tá? Então, lembrando que o palato duro, a gente tem uma mucosa mastigatória, ela tá bem aderida ao osso, ela é bem fininha, tá? Então, a espessura de mucosa aqui é bem fina. A gente tem uma ráfia ou linha mediana nessa porção central, e na porção anterior a gente encontra várias pregas transversas, saliências, tá? Transversas nessa região. Bem anterior, entre os incisivos centrais superiores, a gente tem a papila incisiva, onde desemboca o forame, onde a gente tem o forame incisivo e desemboca o feixe vasculo nervoso nessa região. Na região mais posterior, a gente começa a ter o aparecimento de glândulas salivares menores, que se estendem dessa região posterior de palato duro até a região ali de palato mole e início de orofaringe, tá? É bem importante a gente lembrar que é uma mucosa, então, ceratinizada, que ela é mais clara. Depois, nessa região posterior, nós temos a mucosa que reveste o palato mole. Então, no palato mole, a gente vai ter uma mucosa que já não é mais uma mucosa mastigatória, desculpa que tem um errinho, é uma mucosa de revestimento, tá, no palato mole. Nós vamos ter a úvula na região central, e depois nós vamos ter o pilar anterior e o pilar posterior. E aqui no meio nós encontramos, então, a tonsila, né, as tonsilhas faríngeas aqui, as amígdalas, que fazem parte do anel de Waldeyer, que é um componente importante da defesa do corpo humano, onde a gente encontra essas tonsilas espalhadas pela região orofacial. Como examinar o palato? Bom, para examinar o palato duro, a gente pede para o paciente abrir bem a boca e pode ser feita uma visão direta ou indireta. Eu, particularmente, prefiro fazer a visão direta, que é pedindo para o paciente hiperestender bem a cabeça, abre a boca e a gente pode visualizar. Algumas pessoas preferem introduzir um espelho na boca, pede para o paciente abrir a boca, introduz o espelho e ali avalia via espelho. Tá? Eu particularmente prefiro examinar diretamente. Vejam aqui, a mucosa do palato duro termina aqui. Então, ela é bem mais clara que a mucosa de revestimento do palato mole, certo? Para examinar o palato mole, a gente tem que pedir para o paciente abrir bem a boca e fazer aquele som de A, e muitos pacientes a gente precisa, inclusive, abaixar a língua com o cabo do espelho, com uma espátula de madeira. Certo? A gente recomenda que o palato duro a gente visualize, se precisar palpar, pode palpar, porém o palato mole não é bom palpar porque pode induzir o vômito, tá? Apesar da região já lá de posterior de boca já ser a área de atuação do otorrinolaringologista e não mais o cirurgião dentista, nós examinamos, porque em identificando alguma patologia importante a gente pode encaminhar o paciente. Então, aqui examinando ó, o palato duro, como eu falei, pode ser com espelho ou pode ser diretamente, abrindo bem a boca e hiperestendendo, que a gente vê a papila incisiva, aqui as pregas transversas e aqui a ráfia
palatina. A gente sempre avalia a coloração, textura, ver se tem algum aumento de volume na região. Aqui, para examinar o palato mole, pede para o paciente fazer o A, que faz uma elevação funcional do palato mole, e a gente vê uma superfície mais lisa, de uma cor rosa um pouco mais avermelhada, né, rosa e avermelhada, diferentemente do palato duro, que ela é mais clara. Então, aqui palato duro novamente. Aqui, examinando o palato duro, a gente vê um aumento de volume endurecido, que o paciente refere que sempre lembrou na vida inteira dele de ter esse aumento de volume, e a gente toca, é duro, e aí a gente chama isso de torus palatino. Por outro lado, em outras situações, a gente já não tem mais a normalidade aí presente, é que a gente vê um crescimento tecidual bem exuberante, pessoal, ó, um nódulo bastante volumoso, a gente vê que tem a superfície toda lobulada, tá? E aí a gente tem que partir, então, para a próxima etapa, que é formular a hipótese diagnóstica, pensar exame complementar que vai estar fazendo aqui, para estabelecer o diagnóstico definitivo. Aqui um paciente também de 16, 17 anos de idade, que começou com um aumento de volume em palato. Vejam que aqui é um pouquinho diferente da situação anterior, aqui a gente vê o crescimento tecidual, né, mais vegetante. E aqui a gente vê que a mucosa, que está normal aqui, ela está sendo empurrada, provavelmente alguma lesão intraóssea, que está insuflando, expandindo as corticais ósseas aí, e levando esse aumento de volume. Quando a gente toca, quando a gente palpa aqui nessa região, a gente sente que tem tecido ósseo embaixo, ou seja, é uma lesão de dentro do osso que está empurrando, insuflando o tecido ósseo aí, tá? Para examinar palato mole, às vezes é difícil até de fazer a fotografia, de conseguir o foco, a gente pede para o paciente então abrir bem a boca. Aqui a gente vê algumas doenças que se estabeleceram e desvios de normalidade, então torus palatino, desvio de normalidade, aqui uma lesão central de células gigantes que eu mostrei antes para vocês, que é intraóssea, mas por vezes a gente pode encontrar outras doenças, e aí esse exame minucioso, uma anamnese bem feita, como a gente já comentou, vão nos levar a fazer hipóteses diagnósticas mais coerentes com o caso. Aqui a gente tem um material exógeno, uma criança que pegou um pedaço de papelão, colocou na boca, ele colou aqui no céu da boca, né, no palato, e aí, consequentemente, no que a gente coloca uma sondinha aqui, a gente consegue separar, destacar esse material exógeno. Aqui era uma criança que fazia uso de bombinha para asma e desenvolveu um quadro de candidíase com essa área toda eritematosa, tá? Palato mole, o que a gente observa com mais frequência são amígdalas hipertróficas, principalmente em pacientes que nos referem quadros de amidalite recorrente, pacientes respiradores bucais, tá? Então, eventualmente, tem pacientes que têm uma amígdala hipertrófica aumentada, mas sempre vale a pena a gente encaminhar para o otorrino para fazer uma boa avaliação, e se ele julgar necessário, ele também encaminha para fono, para dar para eles juntos darem uma olhada em como é que está a parte também de fonação desse paciente, se existe alguma interferência, tá, funcional. E aqui um quadro de amidalite, aí sim, um quadro agudo com placas de supuração nas amígdalas, um quadro inflamatório. Bom, agora vamos parando essa terceira parte, e na sequência a gente vai fazer então a parte de exame de língua.